Você acaba de entrar no território das sombras. Eu sou o Doutor Mistério e esta é mais uma história que arrepia até a alma. Coloque seu fone de ouvido, apague a luz, se tiver coragem, e embarque em mais uma história que vai te marcar por toda a sua existência. Olá a todos. Quem vos fala é o Doutor Mistério, seu anfitrião rumo ao desconhecido e nebuloso mundo do terror. Hoje eu vou contar uma história enviada por um inscrito que viveu uma experiência nada comum. Aconteceu com ele lá no ano de 1997, na cidade de São Paulo, capital. Vamos chamá-lo de Paulo, porque ele pediu para manter o nome verdadeiro em sigilo. Paulo tem 58 anos. Nasceu no bairro do Capão Redondo, zona sul da cidade grande. Trabalhou a vida toda como ascensorista de elevadores. Um homem calmo, simples e querido por todos. Pronto para subir? Gente boa, daquelas que sempre tem um sorriso no rosto e uma palavra amiga para dar. Mas algo mudou. E foi num prédio antigo, no bairro de Moema, que a vida dele virou de cabeça para baixo. Naquele tempo, Paulo já tinha 3 filhos e era casado fazia mais de 30 anos. Tinha orgulho do que fazia, conhecia cada ruído de um elevador, cada estalo de porta, cada luzinha do painel. Mas numa tarde de segunda-feira, algo estranho aconteceu. Ele desceu até o subsolo para atender um chamado. O botão do elevador tinha sido acionado. Quando chegou lá embaixo, não havia ninguém esperando. Isso não era novidade, já tinha acontecido muitas vezes. Só que naquela vez ele ouviu um som diferente, um barulho abafado como um choro. Paulo ficou quieto, tentando entender. Acreditou que fosse só o eco da garagem e o vento passando por alguma tubulação. Mas quando apertou o botão para subir, escutou algo que fez o coração gelar. Um pedido de socorro fraco, como se viesse lá do fundo da terra. Assustado, ele olhou ao redor. Nada. Mesmo assim, aquela sensação ruim ficou grudada na cabeça dele por dias. Uma semana depois, o mesmo chamado para o subsolo. Paulo foi sem pensar muito. Mas quando as portas se fecharam, ouviu de novo o choro. Dessa vez, mais nítido. Uma voz feminina rouca, chorando, chamando o nome dele. Paulo, Paulo, me ajuda. Foi o que ele ouviu, vindo debaixo do assoalho do elevador. O chão parecia vibrar e dava para escutar algo arranhando o ferro como unhas raspando com força. Ele ficou paralisado, o suor frio descendo pela nuca. Tentou apertar o botão para subir, mas o elevador não se mexia. As luzes começaram a piscar rápido, o painel fazia um barulho esquisito e o elevador trepidava. Paulo sentiu os pés pesarem, como se alguma coisa tentasse puxá-lo para baixo. Entrou em desespero, apertava os botões sem parar. Até que de repente a porta se fechou e o elevador começou a subir devagar, rangendo. Quando chegou no andar térreo, ele saiu cambaleando, pálido, e foi direto beber um copo d'água. Ninguém entendeu o que tinha acontecido e ele mesmo não teve coragem de contar. Mas depois daquele dia, o medo virou rotina. O mesmo acontecimento se repetia, chamados vindos do subsolo, o mesmo pedido de socorro, o mesmo arrepio na espinha. Certo dia ele criou coragem e contou pro síndico. O homem deu risada, achou que fosse brincadeira. Disse para Paulo parar de beber, que devia estar ficando doido. Mas Paulo nunca colocou uma gota de álcool na boca em toda a vida. Depois disso, as coisas só pioraram. Moradores começaram a reclamar que ele andava estranho, calado, apertava os botões errados, suava o tempo todo. O síndico acabou afastando Paulo, dizendo que ele não tinha mais condição de trabalhar. Em casa, a esposa também não acreditou na história.
Achou que era cansaço, estresse. Mas o que ninguém sabia é que Paulo já não dormia direito, sonhava com aquela voz todas as noites. Uma mulher chorando, chamando o nome dele, pedindo ajuda. Alguns meses se passaram. Certo dia ele assistia a um programa de TV e viu uma notícia que o fez tremer. Um dos evasores daquele mesmo prédio despencou do último andar até o fosso. Os bombeiros, ao retirar os destroços, encontraram um pequeno baú. Dentro dele havia uma ossada humana, mas faltava a cabeça. Do lado de fora do baú, alguém tinha escrito uma frase com que parecia ser sangue seco: Paulo, por favor, me ajude. Ao ler aquilo, o corpo dele travou. Tentou chamar a esposa, mas a voz não saía. Desde aquele dia, Paulo nunca mais conseguiu falar. Os médicos não entenderam o que aconteceu. Ele perdeu a fala de forma repentina e até hoje vive isolado, quieto dentro de casa. Dizem que ainda tem pesadelos com aquela voz vindo do chão. Paulo segue seu martírio. Nos escreveu para tentar aliviar o peso da alma. E aqui estamos, compartilhando essa história arrepiante com vocês. Boa sorte, Paulo. E você já viveu algo parecido? Deixe nos comentários. Quem sabe a sua história não é a próxima a ser contada aqui, no canal Histórias de Terror e Suspense. Aqui, as histórias arrepiam até a alma. Paulo, por favor, por tudo que é mais sagrado, me ajude. Vou contar uma história que chegou até mim de forma curiosa. Um rapaz me mandou um bilhete escrito à mão dizendo apenas: Doutor Mistério, o que eu vi naquele metrô ninguém vai acreditar, mas eu preciso que o senhor conte. Ele se chama Marcos, tem 32 anos, trabalha de vigia noturno numa empresa de segurança. Homem simples, acostumado com o silêncio e a solidão das madrugadas. Mas naquela noite de quinta-feira, ele aprendeu que o silêncio pode esconder coisa pior do que qualquer barulho. Era perto de meia-noite quando ele desceu para pegar o último trem na Estação Luz. O vento frio soprava pelos corredores vazios e só se ouvia o barulho das luzes fluorescentes zumbindo lá em cima. Marcos entrou no último vagão mais afastado, onde nunca tem quase ninguém. Sentou perto da janela, encostou a cabeça no vidro e ficou olhando o reflexo das luzes passando. De repente, ele notou um vulto parado no fundo do vagão. Não dava para ver o rosto. Parecia uma mulher de cabelos longos, toda vestida de branco, com as mãos cruzadas na frente do corpo. O trem começou a andar e o vulto continuava ali, imóvel. Marcos achou que era passageira, mas quando olhou de novo, o reflexo no vidro mostrava ela mais perto. Só o reflexo. No banco mesmo não tinha ninguém. Um calafrio subiu pelas costas dele. Olhou de novo e no reflexo agora a mulher estava encostada bem atrás dele, com o rosto virado para o lado, como se sussurrasse alguma coisa no ouvido. Marcos se levantou de um pulo e correu para outra ponta do vagão, apertando o botão para chamar o condutor. Nada aconteceu. O botão não funcionava. As luzes começaram a piscar, o trem balançando como se estivesse descarrilando. Então a voz veio, fraca, arranhada, como se saísse de dentro do ferro. Você devia ter ficado comigo. Marcos começou a bater na porta, desesperado, mas ela não abria. O reflexo no vidro agora mostrava o vagão lotado de gente pálida parada, olhando para ele. Mas quando virava para trás, não tinha ninguém. Só ele,
e o zumbido alto das luzes. O trem parou de repente no meio do túnel. Tudo ficou escuro. Só uma lâmpada piscava lá no fundo. Marcos respirava pesado, o coração quase saindo pela boca. Quando olhou para o vidro da janela, a mulher estava ali do outro lado, batendo devagar no vidro com o rosto encostado, os olhos fundos e um fio de sangue descendo do nariz. Ela mexeu a boca e falou sem som: "Me devolve o que é meu." O trem voltou a andar. As portas abriram. Marcos saiu correndo pela plataforma da Estação República, tropeçando nos degraus, suando frio. Quando olhou para trás, o último vagão estava completamente vazio. Mas o reflexo na janela ainda mostrava ela parada, olhando para ele. Dias depois, Marcos descobriu que há muitos anos uma mulher morreu naquele mesmo túnel. Tinha sido empurrada nos trilhos durante uma discussão com um namorado que era vigia, igual a ele. O corpo nunca foi encontrado. Dizem que ela aparece para quem anda sozinho no último vagão depois da meia-noite. Desde esse dia, Marcos deixou o emprego e nunca mais andou de metrô. Vive com os olhos fundos e o olhar perdido, como quem carrega um medo que ninguém mais entende. E toda vez que alguém fala do metrô da luz, ele só responde uma coisa: nunca olhe pro reflexo, porque às vezes o que tá no vidro não tá mais do lado de cá. Se você acredita que tudo isso é só coincidência, pegue o metrô da luz depois da meia-noite e sente no último vagão, mas lembre-se, nem tudo que a gente vê no reflexo pertence ao nosso mundo. Se inscreva no canal, ative o sininho e prepare o coração, porque aqui as histórias arrepiam até a alma. Diziam que era só uma história, até ele desaparecer na escuridão. Anos se passaram. O investigador aposentado, cético, decidiu, por conta própria, reabrir um caso que o assombrava desde os seus tempos de farda, o caso de Marcos. Determinado a provar que tudo não passava de uma lenda urbana, ele fez o impossível para conseguir acesso à estação da luz do metrô. O objetivo era claro: passar algumas noites ali, completamente sozinho, e encerrar aquela história de uma vez por todas. Mas ele não fazia ideia do que estava prestes a encontrar. Após várias noites sem sucesso, em uma madrugada fria e silenciosa, exatamente às 3h33 da manhã, o investigador subia lentamente as escadas que davam acesso à saída da estação. Já havia desistido da investigação. Já não sabia ao certo o que procurava ali. Foi então que ouviu uma voz fraca, quase um sussurro vindo das profundezas do túnel. "Está me procurando? Eu estou aqui embaixo." Ele congelou. O som parecia não vir de lugar nenhum. E de todos os lugares ao mesmo tempo, em choque, ele desceu novamente até os trilhos, indo em direção à escuridão do túnel. E foi nesse momento exato que uma das câmeras de segurança da estação registrou uma imagem perturbadora. O homem parado diante do túnel, imóvel, encarando algo que não aparece nas imagens. Logo depois, ele desaparece do enquadramento. Foi a última vez que alguém o viu. Desde então, ele nunca mais foi encontrado. O que restou foram apenas alguns papéis espalhados pelo chão, anotações confusas e rabiscos quase ilegíveis. Mas havia uma frase escrita com força, como se alguém tivesse cravado aquilo no papel com unhas ou sangue: "Me deixe em paz." O caso foi imediatamente arquivado. Ninguém mais ousou continuar a investigação. Os envolvidos se recusam a falar sobre o ocorrido até hoje. Mas
E você teria a coragem de descer até os trilhos e descobrir o que realmente aconteceu com o investigador. Eu sou o Dr. Mistério e em breve eu mesmo vou descer aquelas escadas, caminhar pelos trilhos escuros e seguir até o fim dessa história. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Preciso de um assistente. E aí? Vai encarar essa jornada comigo? Ativa o sininho para não perder o próximo metrô e as próximas histórias. E lembre-se, aqui as histórias arrepiam até a alma. Histórias de terror e suspense. Aqui, as histórias arrepiam até a alma.